Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo passado eu recapitulei as ideias principais do primeiro capítulo e introduzi o segundo. Também expliquei como os cargos públicos eram distribuídos em Roma. Hoje, dando continuidade às análises de como ocorreu o triunfo das eleições, eu vou expor o processo de seleção de cargos nas cidades italianas de Florença e Veneza. Antes de prosseguir, eu queria pedir para vocês deixarem o like no vídeo, seguir o canal e também ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os estudos que a gente desenvolver aqui, tá certo? Agora sim, vamos lá! Bom, afirma Manan que nos primeiros municípios italianos, fundados no século XI e XII, a loteria era usada para listar os seus magistrados. No início, os métodos de seleção dos membros de conselho e outros cargos eram objeto de constante experimentação. E 3 procedimentos foram usados com maior frequência. Entre eles, a eleição indireta, que seria o sistema em que uma primeira seleção determinava quem seriam os eleitores que tomariam a decisão final. Tá? Nós tínhamos também a nomeação por conselheiros e, por fim, a eleição por loteria, que seria o quê? A loteria propriamente dita, tá? A intenção era, com o voto indireto e a loteria, impedir o controle da política por panelinhas que queriam garantir a eleição de membros de seus próprios grupos. Ou seja, as cidades elas eram dominadas por facções. No entanto, o fenômeno das facções não pode ser dissociado, tá, do grande valor que os cidadãos atribuíam aos cargos públicos. Os cidadãos, eles estavam obcecados em alcançar as honras e benefícios do cargo. E os conflitos entre as facções giravam principalmente em torno da conquista do cargo. O desejo de cargos, então, pode ser visto como uma forma utilizada de expressar uma certa ideia de quê? De excelência humana. Os homens satisfazem a sua natureza de animais políticos ocupando cargos. Essa era a ideia. Em termos mais mundanos, tá? O desejo obsessivo por um cargo alimentava o quê? O conflito entre facções. Logo, para superar os efeitos nocivos dessas facções, no início do século XIII, tá certo? A maioria dos municípios criou um podesta. O que significa? Um único magistrado executivo, mais especificamente dotado de poderes judicial e político. Olha o meu desenho aqui, muito bem feito. A característica mais marcante do podesta era que deveria vir de fora da cidade, de preferência não de um município vizinho, tá? Por quê? Para ele ser neutro em suas desavenças e conspirações. Simples. E aí, sob esse prisma, é como se, antes de tudo, houvesse a utilização do sorteio nos municípios italianos. Apesar do podesta ter sido escolhido e não selecionado por sorteio, há um elemento comum entre eles, visto que ambos são métodos neutros e usados para superar o quê? O desacordo das facções. Nas cidades italianas, a loteria tinha uma propriedade decisiva, visto que a ocupação de cargos não estava sujeita à influência humana.
Por um lado, porque a sua óbvia imparcialidade tornava certo resultado muito mais aceitável para as facções em conflitos. Por outro lado, né, porque deixava a decisão fora de alcance das facções, e o que evitou, de alguma forma, os efeitos divisionistas de uma competição aberta entre as facções. A prática do próprio sorteio, a instituição do podesta, podem, portanto, ser vista como variações do mesmo tema, que seria o quê? O potencial pacificador do externo. Logo, no pensamento republicano italiano, a busca por mecanismos neutros e também externos para a nomeação de titulares de cargos parece ser uma característica constante. Vejamos então como isso ocorre em Florença. Aguarde só um minutinho que eu volto já já com o quadro completamente reformulado. A história constitucional florentina revela mais precisamente as diferentes dimensões do uso da loteria. Os florentinos usavam a loteria para selecionar vários magistrados e membros da Signoria, que seria uma magistratura específica, durante o quê? O período republicano. Na realidade, as instituições florentinas passaram por várias circunstâncias e mudanças entre os séculos XIV e XVI. Portanto, um breve esboço cronológico é necessário aqui. E aí, para simplificar, eu vou dividir o período republicano em dois, tá? O primeiro durou de 1328 a 1434. A República Florentina já existia desde o século XIII, tá certo? Mas em 1328, algumas reformas importantes foram realizadas e um sistema institucional relativamente estável, embora não silencioso, emergiu até a chegada dos Médici, tá, ao poder em 1434. De 1434 até 1494, os Médicis mantiveram uma aparência de estrutura republicana, mas na verdade controlando o governo com a ajuda de seus aliados e vários outros subterfúgios. Consequentemente, o regime que funcionou durante esse período de 60 anos geralmente não é considerado republicano, tá? A República ressuscitou com a Revolução de 1494 e durou então até 1512, tá? Os Médici voltaram ao poder e dominaram a cidade novamente por mais 15 anos, tá certo? A República ressurgiu brevemente pela última vez em 1527 até 1530, até o seu colapso final, para dar lugar ao quê? A uma forma hereditária de governo, que é o Ducado da Toscana, que foi novamente controlado pelos Médici. Para simplificar a análise, consideramos aqui então as instituições que funcionaram entre 1494 a 1512 e 1527 a 1530 como o segundo sistema republicano. Bom, tanto no primeiro quanto no segundo sistema republicano, os cidadãos tinham que ser autorizados por meio de um processo de voto, de votação, para as magistraturas. Os nomes daqueles que haviam recebido mais do que um certo número de votos favoráveis eram inseridos em bolsas e seriam sorteados para a magistratura. E a contagem de votos era secreta.
Os nomes, então, submetidos à votação eram previamente escolhidos para uma comissão de nomeação, tá? As instituições do primeiro e do segundo mandato republicano diferiam nos métodos usados para nomeação e para votação. Outra característica comum dos dois períodos republicanos foi a existência de dispositivos para garantir a rotatividade do cargo. Tratava-se de proibições que impediam o mesmo cargo de ser atribuído à mesma pessoa ou membro da mesma família várias e sucessivas vezes durante um determinado período. Membros dos magistrados eram substituídos a cada 2 meses ou um pouco mais. A República Florentina ecoou, portanto, um tipo de combinação entre loteria e rotação que caracterizou a democracia ateniense. E aí, já no século XVI, o acesso à magistratura era parcialmente controlado pelos otimati, tá? Que seriam membros da facção conservadora aristocrática, a aristocracia dessas grandes famílias, comerciantes, líderes das corporações mais importantes faziam parte do otimati. Aqueles que não pertenciam a essa aristocracia, e aí nós temos como exemplo os comerciantes, os artesãos médios, enfim, poderiam chegar ao poder, mas somente se tivesse sido aprovado pelas elites de riqueza e de nascimento, que dominavam o comitê que decidia quem deveria ser examinado, quem deveria ser selecionado. Por outro lado, o órgão que aprovava ou rejeitava os nomes apresentados era mais aberto, consistia em várias centenas de membros, tá certo? Que eram escolhidos por cidadãos selecionados por sorteio. Portanto, os nomes que eram colocados nessa sacola eram aprovados 2 vezes. Uma pela aristocracia, tá? E outra por um círculo mais amplo e mais aberto. Este complexo sistema era considerado uma garantia de imparcialidade na seleção de magistrados e também uma salvaguarda contra as facções. A experiência florentina revela mais uma dimensão do uso da loteria, tá? O procedimento foi introduzido pela primeira vez em Florença em 1291, mas essa experiência inicial provou ser breve, e a combinação de eleição e loteria, que se tornaria uma das pedras angulares do republicanismo florentino, foi realmente estabelecida pelos decretos de 1328. Por isso é um período que a gente considera republicano. A introdução desses novos decretos descreveu o objetivo da reforma e, portanto, o uso da loteria. Os florentinos, assim como os atenienses, eles não queriam ser governados por cidadãos incompetentes ou indignos. O método de seleção serviu para, então, eliminá-los, tá? Apesar de que também servia a fim partidários. Em Florença, portanto, era o julgamento dos outros que deveria garantir a eliminação desses incompetentes. Porém, entre aqueles que eram considerados dignos e capazes de exercer cargos, por exemplo, aqueles que haviam obtido um número necessário de votos na contagem, acreditava-se que a loteria alcançava uma distribuição mais igualitária. Por esse motivo, as portarias de 1328 apresentavam o sorteio como uma garantia de maior igualdade no acesso aos cargos públicos. Mas a crença no caráter igualitário e democrático da loteria não foi estabelecida de uma vez e não era tão inquestionável em Florença como havia sido em Atenas.
Por algum tempo, na verdade, até os últimos anos do século XV, permaneceram dúvidas sobre as verdadeiras propriedades da loteria e também das eleições. Flutuações e reversões são percebidas nos debates políticos florentinos. Embora a loteria estivesse explicitamente associada à igualdade política em 1328, quando ela foi introduzida pela primeira vez em 1921, ela não estabeleceu esse vínculo, tá? Há indícios que na época a loteria era vista acima de tudo como um mecanismo neutro e externo que evitava brigas entre as facções. Depois de 1328 e durante o resto do século XIV, as corporações que constituíam um elemento popular do sistema social e político de Florença mostraram uma adesão particular à loteria. Um século depois, porém, quando a República ela foi restabelecida após o primeiro período dos Médici, em 1434 até 1494, houve um novo momento de dúvida e indecisões sobre os efeitos do sorteio. E aí, em 1494, com a Revolução, um debate foi aberto sobre os méritos relativos da eleição e da loteria. A Revolução de 1494, que derrubou os Médici, foi realizada por meio de uma aliança entre o setor dos Ultimati, tá? Que eram esses membros das facções aristocráticas conservadoras, e dos Popolani, que eram as classes mais baixas, que eram compostas por artesãos, pequenos comerciantes, lojistas. O principal problema durante o último ano do século XV foi saber qual desses dois grupos estaria no controle nesse novo regime republicano. Os envolvidos acreditavam que a resposta à pergunta dependeria de quais procedimentos o Grande Conselho empregaria. E mais que isso, qual método de seleção seria mais vantajoso para eles? Simples. E aí esse episódio crucial na história constitucional de Florença pode ser dividido em 3 episódios curtos, tá? No primeiro, de 9 de novembro a 2 de dezembro de 1494, foi decidido restaurar as instituições do primeiro sistema republicano. Ou seja, após um curto período de transição, optou-se pelo retorno à seleção por sorteio. Tá? Parece que os Ultimati, na época, pensaram que a combinação de voto e loteria poderia restaurar a influência que eles haviam perdido e que eles haviam desfrutado no século XIV. A sua preferência pelo sorteio também pode ser um reflexo do seu gosto por procedimentos o quê? Tradicionais. Eles eram muito tradicionais. Por fim, os Ultimati temiam que as eleições pudessem restaurar o poder dos Médici. Em um segundo período, que vai de 9 a 23 de dezembro de 1494, em resposta à insatisfação do Popolani, dessas classes mais baixas, houve um avanço em direção a um governo mais popular, tá? E nesse segundo período foi criado o Grande Conselho. Outro aspecto da reforma foi a substituição da loteria pela eleição, tá? Para designação da signória, dessa magistratura, tá? Naquela época, portanto, o movimento popular aparentemente acreditava que as eleições iriam trabalhar a seu favor. Agora, os Ultimati mudaram de posição. Eles aceitaram o método eletivo na crença de que suas conexões, prestígios e talentos os capacitariam a ter sucesso em qualquer competição eleitoral. Alguns até chegaram a dizer
que o novo sistema, né, de eleição em vez de loteria, ele não tinha outro propósito a não ser devolver o Estado à nobreza. Em dezembro de 1494, ainda havia algumas incertezas sobre os prováveis efeitos da eleição em comparação à loteria. Foi essa incerteza que permitiu que a reforma prevalecesse, e cada lado acreditava que a mudança seria para o seu próprio benefício. Em princípio, a experiência parecia justificar as expectativas do movimento popular. Houve então um entusiasmo popular que acreditava que esses novos partidos, esses novos homens seriam eleitos para um cargo alto nessas primeiras eleições, tá? E aí as coisas mudaram, entretanto, depois de algum tempo. Porque aos poucos a novidade foi desaparecendo e o prestígio e a influência dos otimati voltaram cada vez a ser como era antes. Ou seja, de novo, uma parte considerável dos altos cargos voltaram às famílias que ocupavam os cargos sob o controle dos médios e em épocas anteriores. Nessa altura, houve uma mudança de opinião entre esses elementos populares que passaram a acreditar que a loteria lhes era mais favorável. Os otimati, por sua vez, em vista desse sucesso eleitoral, estavam cada vez mais satisfeitos com esse sistema eleitoral. Finalmente, então, durante um terceiro período que vai de 1495 até 1497, a pressão dos movimentos populares conseguiu abandonar gradativamente a eleição em favor da loteria. Os eventos ocorridos durante o segundo período, diz o Manon, foram decisivos para as eleições serem sistematicamente associadas ao governo estreito ou aristocrático e a loteria ao governo largo, aberto, popular. Assim, tendo introduzido a loteria para evitar confrontos entre facções, os florentinos acabaram redescobrindo pela experiência a ideia enigmática dos democratas gregos de que a loteria é mais democrática do que a eleição. Há, portanto, razão para acreditar que teóricos e também protagonistas políticos do século 17 e 18, familiarizados com a experiência florentina, sabiam que a crença na natureza aristocrática das eleições não era exclusiva da cultura política grega, tá bom? Agora nós vamos passar a analisar como os cargos públicos eles eram selecionados em Veneza. Vamos lá? Já retorno rapidamente com um quadro modificado. Bom, chegamos na parte final da nossa aula. Vamos destrinchar o governo de Veneza. Em Veneza, a loteria também foi usada, mas de uma forma bastante diferente. Os venezianos aperfeiçoaram um sistema sutil e extraordinariamente complicado para a nomeação de magistrados, que se tornou famoso entre os autores políticos em toda a Europa. Bom, a loteria interveio no sistema veneziano apenas na seleção dos membros das comissões que nomearam os candidatos a serem considerados pelo Grande Conselho. Os comitês foram nomeados por meio de um procedimento de várias etapas que exigia uma combinação de loteria e eleição, tá? Consequentemente, a loteria não era usada como em Florença, para a seleção desses próprios magistrados. Os nomeadores, tá, propuseram vários nomes para os cargos a serem preenchidos. Os nomes que foram propostos, eles eram submetidos à votação imediata desse grande conselho.
E para cada magistratura, então, foi nomeado o candidato com mais votos. O sistema, ele baseou-se, portanto, em primeiro lugar na eleição. Não apenas porque os candidatos foram finalmente escolhidos pelo Grande Conselho, mas também porque os nomes dos candidatos propostos, eles eram os que obtiveram mais votos nessa comissão pré-selecionada, tá? O uso, então, da loteria na seleção dos indicados evitou o que a gente chama de panelinhas. E acabou que influenciou no processo de nomeação. Os membros desse grande conselho simplesmente não sabiam com antecedência quem seria o encarregado de propor os candidatos, porque quem propunha os candidatos era sorteado. E aí, com precaução adicional, a votação era iniciada assim que os candidatos eram anunciados. Portanto, não havia tempo para fazer campanha no conselho. Outra característica desse sistema, e que de alguma forma intriga os observadores, foi o voto secreto do conselho, desse grande conselho. Os venezianos, eles foram extraordinariamente longe para garantir o quê? Que a votação naquele órgão fosse totalmente secreta. E aí, até as bolas que eles usavam para votar, elas eram embrulhadas em um pano para silenciar sua queda quando eram depositadas nas urnas. O objetivo disso tudo era novamente impedir a formação de grupos organizados, porque dessa forma, quando as pessoas votassem, todos os membros do conselho deveriam estar o mais isolado possível do que? Das pressões de grupos e facções, né? Então, isso impedia que grupos organizados manipulassem as eleições. Dessa forma, deu maior destaque a quem? Ao povo. No entanto, essa dimensão igualitária apenas pressupunha que todos tinham chances igual de ser importante, tá? Ou seja, de ser nomeado, mas não de chegar a um cargo, tá? O fato é que em Veneza a loteria também estava associada à dimensão popular do governo. E a noção de igualdade de acesso, embora estivesse relacionada por uma função limitada e altamente especializada, mas as mais altas magistraturas, geralmente, elas permaneciam nas mãos de algumas famílias eminentes que formavam um grupo muito menor do que a grande população, do que o grande conselho. É verdade que o grande conselho veneziano, ele incluía apenas uma pequena fração da sua população. A sua composição era de quê? Era hereditária. E os seus membros, eles eram descendentes daqueles que foram admitidos na Reforma, tá? Que foi em 1927. E aí, em meados do século XVI, o conselho era composto de 2.500 pessoas, de 2.500 membros, que era chamado de o Grande Conselho. Portanto, o Grande Conselho ele constituiu da nobreza veneziana. E apenas esses nobres, eles gozavam de direitos políticos. Apenas eles formavam esse corpo de cidadão, tá? Ou seja, apenas uma pequena fração de um grupo tão restrito poderia se tornar magistrados. Havia, portanto, uma restrição adicional, mas a liberdade de escolha, ela não era limitada de forma alguma. As magistraturas em Veneza, exceto aquelas que são mais ornamento do que poder, elas eram anuais ou, no máximo, bienais. Logo, aqueles que o mandato expirasse poderiam continuar a exercer magistratura, mas se e só se eles fossem reeleitos. A maioria das eleições é realizada nesse grande conselho
e por votação, que é a forma mais igual e imparcial de votar, segundo eles. Agora, uma coisa eu tenho que ressaltar: os juízes mais importantes, eles rolavam perpetualmente entre poucas mãos, tá? O que Manon afirma é que, mesmo quando as eleições são livres e justas, os eleitores, eles tendem a votar repetidamente nos mesmos indivíduos. E que são esses indivíduos eminentes ou de famílias distintas. Bom, essa questão eu não vou esmiuçar muito, mas o que a gente já percebe é que o Manon está tentando dizer que as eleições estão associado a uma característica aristocrática, tá? Voltemos então para a função que a loteria exerceu em Veneza, tá? Ao limitar as intrigas entre os membros do Grande Conselho, a loteria ajudou a manter uma coesão que foi notável dentro da nobreza veneziana, tá? E não há dúvida de que a coesão foi uma das causas da espantosa estabilidade da República Veneziana. Enquanto outras cidades da Itália, elas tiveram rebeliões populares, e aí, de alguma forma, esses estratos superiores da população se aliaram com os inferiores, né? A República Veneziana permitiu excluir efetivamente as outras classes do poder, evitando motins que poderiam minar esse status quo, né? Ou seja, o estado atual, por meio do quê? Desse tipo de seleção. A estabilidade de Veneza, as vitórias de antigamente contra os turcos, a riqueza e o florescimento das artes conferiram-lhe um estado quase que mítico, tá? Pairava essa ideia porque, de certa forma, existe uma relação entre o sucesso republicano e o uso da eleição. Impressão que seria ainda mais reforçada pelo caso da Roma Antiga, tá? Por quê? Porque ela foi uma república eletiva duradoura, tá? Enquanto isso, a experiência de Florença manteve viva a velha ideia ateniense de que o sorteio era mais igualitário do que o voto. A fração da população com direitos políticos era quase tão pequena em Florença quanto em Veneza. Mas os republicanos florentinos perceberam que, dentro desses limites, a loteria poderia promover a igualdade nas distribuições dos cargos. Foram as experiências dessas repúblicas que os pensadores políticos dos séculos 17 e 18 tiveram em mente ao refletir sobre a eleição e a loteria. E é disso que vamos tratar no próximo vídeo da semana que vem. É isso aí, pessoal. Até mais e espero vocês no próximo estudo.